Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje iremos falar sobre o lateral direito Danilo e o valor que ele pode render aos cofres da Raposa, a venda de um terreno do Cruzeiro e quantos milhões isso pode levantar para o Cruzeiro, o caso envolvendo o Thiago Nunes e será que existe alguma chance do treinador comandar a Raposa, e também sobre o futuro de Manuel, que até o momento está muito incerto aqui na Toca da Raposa. Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Iremos começar falando sobre a venda de um terreno do Cruzeiro que fica em frente à Pampulha. Enfim, essa área que estava sendo assim tomada e que o Cruzeiro, até não pagar algumas ações na justiça, ficou bloqueado desde o mês de agosto e não poderia vender esse local. Lembrando que o Cruzeiro espera receber algo em torno de 13 milhões até 14 pelo imóvel e espera a definição sobre esse caso, que inicialmente não podia vender porque ainda tinha aquela dívida com a União e tudo mais, e ainda tinha saído do Profut que o valor dessa multa do Cruzeiro que deveria pagar a União era de 330 milhões, mas que após negociações ficou definido que esse valor será de 148 milhões. E bom, espero que o Cruzeiro realmente consiga vender esse terreno, já que é um local bem localizado e inclusive possui 9.500 metros quadrados, ou seja, assim, é bem mais fácil de vender para esse valor, principalmente porque alguma grande empresa deverá ter interesse nessa localização. E é bem provável que o Cruzeiro negocie outros locais, principalmente por conta dessa necessidade de pagar dívidas e tudo mais. Outro assunto importante é sobre o lateral direito Danilo, jogador que pertence à equipe sub-20 do Cruzeiro, mas que possui apenas 17 anos de idade. E bom, nessa última quarta-feira, o site Bola VIP conversou assim com o empresário do atleta e ele afirmou que já recebeu algumas sondagens e tem equipes como, por exemplo, o Paris Saint-Germain, o Mônaco e também o Girona lá da Espanha interessado na contratação do lateral direito. E bom, ele que é bastante promissor, inclusive já acumulou diversas convocações para a seleção brasileira sub-17 e é um dos maiores ativos do Cruzeiro atualmente. E lembrando que quando o Cruzeiro renovou seu contrato, que vai até o final de 2024, ele tinha uma multa rescisória fixada na casa de 330 milhões de reais. E bom, é bem provável que nenhum clube pague essa multa rescisória e sim tente negociar com o Cruzeiro, principalmente por conta dessa situação financeira da Raposa. E nesse último ano, ele inclusive subiu aos profissionais lá no final de setembro, mas como teve uma lesão e que inclusive já está recuperado, ficou afastado da equipe e não teve nenhuma oportunidade nos profissionais. Mas isso que, se realmente ele continuar na Toca da Raposa, não deverá muito para acontecer, justamente por conta desse destaque que ele vinha tendo na base. E uma das saídas do Cruzeiro nessa crise seria justamente assim, essas vendas de atletas, que é uma opção bem mais viável para o Cruzeiro, já que tem a opção de ficar com um percentual do atleta e receber ainda essas quantias futuramente. E mesmo nesse último ano, com o Cruzeiro fazendo uma péssima campanha no Brasileirão Sub-20, ainda temos excelentes jogadores por lá e que inclusive se fazer um projeto um pouco mais profissional nesse ano, sem dúvidas vai sair excelentes opções e futuramente encher os cofres da Raposa, porque são atletas com bastante visibilidade, principalmente no futebol europeu. E lembrando que o Danilo possui 1,69 m, ou seja, não é um lateral tão alto assim, e isso até que é bom para ele, principalmente por ter características um pouco mais ofensivas para essa posição. Outro assunto importante é sobre o Manuel, zagueiro que possui seus 29 anos de idade e que está assim em término de contrato com o Cruzeiro. Lembrando que ele voltou de empréstimo lá do Trabzonspor da Turquia após um curto período no futebol europeu, e voltou assim sem grandes expectativas para a Toca da Raposa, mas que isso mudou completamente, principalmente na reta final da Série B, onde somente no Brasileirão ele disputou 26 jogos e inclusive marcou 5 gols, e mesmo sendo zagueiro ainda contribuiu com 2 assistências. Enfim, a grande questão é o seu salário, já que desde o ano passado ele já tinha aceitado reduzir esse valor, mas que o teto estabelecido de 150 mil não é viável para continuar com o atleta aqui na Toca da Raposa. E ele que, de acordo com seu empresário, já tem recebido algumas sondagens de outros clubes,
para ver como que está a relação entre Cruzeiro e Manuel e até mesmo uma possível renovação de contrato. Que sem dúvidas o Cruzeiro, caso renove, seria pensando principalmente em vender o jogador, já que mesmo que tenha condições para pagar o salário de Manuel, sem dúvida seria muito acima do que os outros jogadores estariam ganhando atualmente. E ele que já teve assim alguns anos bem constantes pelo Cruzeiro, como por exemplo lá em 2015 até 2016, mas que nesse ano de 2020 foi sensacional, sendo um dos melhores da carreira do atleta, que ainda teve uma passagem lá em 2019 pelo Corinthians e que deu uma boa visibilidade para o zagueiro, principalmente no futebol nacional. Ao lado de Ramon, principalmente ali depois da chegada de Filipão, formou uma dupla bastante consistente e que os dois jogadores têm bastante potencial, principalmente jogando juntos nessa posição. E principalmente porque é um setor que o Cruzeiro já tem o Manuel e vai voltar, por exemplo, o Arthur, ainda tem o Paulo da base, que é bastante promissor. Fica em dúvida se o Cruzeiro realmente terá interesse de renovar com o atleta, principalmente se ele quiser ganhar bem acima do teto estabelecido. E vocês, acham que o Cruzeiro tem que renovar esse contrato com o zagueiro? Deixe aqui a sua opinião e análise nos comentários, beleza? E o último assunto desse vídeo é sobre o técnico Thiago Nunes, onde ele foi uma das opções no último vídeo que eu fiz, que falei assim alguns nomes de treinadores que poderiam assumir o Cruzeiro. E bom, muitos torcedores vieram comentar, falando inclusive no treinador que está sem clube, e eu nem tinha lembrado. Enfim, técnico bastante novo, possuindo seus 40 anos de idade e que eu particularmente gosto muito do seu estilo e filosofia de jogo e sem dúvidas daria muito certo aqui pelo Cruzeiro. Ele que começou a sua carreira profissional na equipe de cima do Atlético Paranaense lá em 2018. E nesse primeiro ano foram 52 jogos e 32 vitórias, inclusive conquistando naquela época a Sul-Americana e também a Recopa. E em 2019 fez mais um bom trabalho na equipe paranaense, onde inclusive conquistou a Copa do Brasil em cima do Internacional. E assim, por ter essa grande visibilidade, acabou escolhendo assumir o Corinthians, que já tinha, por exemplo, saído lá do Clube Paranaense no final de setembro de 2019 e ficou assim 3 meses até aguardar o Corinthians para iniciar o ano de 2020. Que por lá não teve um desempenho muito bom, iniciando assim com bastante expectativas, mas que no final foi demitido após 21 partidas e apenas 9 vitórias. E desde meados ali de junho, o treinador está sem clube e várias equipes, quando demitem seu treinador, ficam assim na expectativa de Thiago Nunes assumir, principalmente porque é um técnico que, apesar de ter pouco tempo de carreira, já tem uma grande visibilidade aqui no futebol nacional. E a grande questão é o salário, já que no último acordo com o Corinthians, ele ganhava algo na casa de 700 mil por mês. Salário totalmente inviável para o Cruzeiro, principalmente em um treinador, que inclusive mandou uma proposta de 250 mil por mês para o Felipe Conceição lá do Guarani, e dificilmente vejo o Cruzeiro fazendo uma loucura, pagando mais do que, por exemplo, 300 mil por mês a um técnico. Somente se o Pedro dos Supermercados BH ajudasse o Cruzeiro nessa, como por exemplo fez com o Filipão, que a Raposa pagava assim metade do seu salário e o empresário pagava a outra metade. Mas tirando isso, não tem nenhuma possibilidade, justamente por conta dessa questão salarial. E vocês acham interessante o Thiago Nunes no Cruzeiro, principalmente agora nesse momento de reconstrução? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aproveite agora para seguir meu perfil pessoal lá no Instagram, que está aparecendo aqui na tela agora, e também a nossa página do Cruzeiro News, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais.